Você já teve a sensação que a tua vida não está saindo do lugar, as coisas não estão acontecendo, você não consegue sair de uma dor? Eu já tive essa sensação e eu acredito que todos nós já tivemos essa sensação. O importante é a gente saber que existe uma maneira, sim, de gerenciar isso. Todos nós vamos estar sempre tendo algum tipo de problema. O importante é que a gente verifique as possibilidades de administrar isso de uma maneira mais saudável. Eu acredito que quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a mudar. Continuo tendo problemas, continuo tendo vontade de ficar na minha cama, deitada e não levantar, né? Porque isso parece uma fuga, né? Que as coisas, na hora que você levantar, estarão resolvidas. Mas isso é uma falta de resiliência nossa, uma falta de administração e todos nós sabemos disso. Existem 3 bases fundamentais para a gente sentir que as coisas estão andando, que a nossa vida está indo, progredindo, que a gente não está ocioso, que a gente não está catatônico em relação a algumas coisas. A base espiritual, a base emocional e a base física. Essas 3 bases, elas precisam estar alinhadas. A base espiritual é o maior pilar. Com a base espiritual você tem sustentação, você tem entendimento, você tem clareza diante das 2 outras áreas, que é a emocional, que é a que mais nos impacta no dia a dia, que é a que mais nos abate quando nós estamos com problema, que é a que mais nos leva para esse ócio, que nos leva para a cama. Então, se nós tivermos essa base espiritual, essa constância espiritual, nós teremos mais força para conseguir enfrentar essa base emocional que às vezes nos falta. Aí vem a pergunta, mas o que eu devo fazer dentro da base espiritual? É praticar. Não basta a gente dizer que a gente professa uma fé, né? Eu estou falando sobre fé, eu não estou falando sobre núcleos religiosos. Não basta a gente dizer, no meu caso, eu sou cristã. O que eu preciso é ter um contato com isso todos os dias. Como todos os dias eu me alimento, como todos os dias eu tenho as minhas necessidades fisiológicas, eu tenho a minha necessidade espiritual. Então, o momento em que eu acordo, se eu não tiver um contato espiritual, o meu dia não será o mesmo. E eu digo isso para todos, né? Todo mundo tem que ter um contato espiritual todos os dias, em oração, e através de algo, de conhecimento. Não basta só falar eu sou isso, mas eu faço isso, eu exercito isso em mim. Essa é a base espiritual que todos nós devemos ter. A base emocional é consequência disso. Pensa bem, se você está passando por um problema emocional, seja ele de qual ordem for, se você tem ali a sua conexão com Deus, se você tem a sua conexão com o fazer aquilo que você tem fé, a tua base emocional vai ficar mais sustentada, essa coluna vai se erguer e você vai ter mais clareza para perceber as coisas que você tem feito, que não tem um motivo para ser feito, o virar a página da sua vida, o ter condições para entender que algumas coisas passam, se findaram e tá tudo bem, vamos continuar. Essa autoestima elevada que a gente precisa ter para conseguir superar muitas coisas, ela começa a ser alavancada, ela começa a ser trabalhada e as coisas ficam mais sólidas na base emocional. As coisas não vão te derrubar tão facilmente como poderiam te derrubar antes de ter. E a última e não menos importante que as demais é a física. Você, enfrentando um problema emocional, qual é a disposição que você tem para mudar a sua alimentação, para começar uma atividade física ou para continuar nessa atividade física que você vinha fazendo? O natural é que você pare, que você entre numa estagnação. Então, o teu físico sendo sustentado pelas 2 bases primeiras que eu disse, ele vai ser consequência disso. Agora, qual é o físico que te importa? É a parte da vaidade, dos preenchimentos, que é importante também. Mas qual é realmente a parte física que te importa? Hoje, nós temos que nos ater a realmente algo importante dentro da nossa parte física, a nossa saúde, que tem tudo a ver com a saúde emocional também, mas ela reflete na física. Então, nós não podemos deixar acontecer alguma coisa grave, um problema físico grave, um
problema de saúde grave, nós temos que fazer isso antes. Então, cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional, com a gestão correta disso, com a procura de conhecimentos, a procura de se autoconhecer, com certeza vai refletir na tua capacidade de se levantar pela manhã, fazer o que deve ser feito, fazer uma atividade física que você goste, se alimentar melhor, fazer tudo aquilo que está dentro da sua possibilidade de fazer. Não começar nada, amanhã eu vou começar a correr. Não, vai devagar, vai colocando uma meta por dia e aos poucos você vai crescendo até seu organismo falar: isso tá bom, isso tá legal. E a sua alimentação também, não menos importante, ela tem que ser revista. Se preciso for, vá a um nutricionista e se cuide para não ficar na dependência dos cuidados de ninguém. É isso que eu te desejo e é isso que eu desejo para mim mesma. Ótimo dia.